Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Eu tô super animado para começar hoje. Eu também tô bem preparada para essa nossa conversa. Obrigada pelo espaço. Imagina, o nosso mergulho de hoje tem como base umas fontes bem robustas. Nós pegamos diretrizes focadas em anestesiologia, tipo o Manual da Sociedade Brasileira de Anestesiologia de 2018, e vários textos acadêmicos sobre manejo de hemocomponentes e aqueles distúrbios hidroeletrolíticos complexos, sabe? Uhum. É um material denso mesmo. Muito. E a nossa missão aqui é desmistificar uma coisa que parece simples, que é a reposição volêmica. Quer dizer, para quem nos ouve e já foi num hospital receber um, entre aspas, soro na veia, parece a rotina mais banal do mundo, né? Com certeza. Mas a verdade é que o manejo de fluidos ali no período perioperatório é um quebra-cabeça de altíssimo risco. Eu vi nas fontes que pode ser a diferença entre a sobrevivência ou a falência de múltiplos órgãos de um paciente. Exato. E, olha, para prender a atenção do pessoal logo de cara, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tem um fato histórico bizarro nas fontes. Em 1667, um estudante de Cambridge, o Arthur Koga, ele recebeu uma transfusão de sangue massiva. Mas não foi de humano. Peraí, não foi de humano? Não, ele recebeu sangue direto de uma ovelha. Caramba! E o que aconteceu? É aí que a biologia moderna entra em choque, porque ele sobreviveu. Tipo, ele sobreviveu à primeira e até uma segunda transfusão. Nossa, isso é um milagre, considerando o que a gente sabe hoje sobre imunologia. Foi pura sorte. A maioria dos experimentos depois disso foi um desastre total, o que fez a prática cair em descrédito por séculos. Mas, bom, esse passado meio caótico foi o pontapé inicial para a gente chegar nos protocolos super milimétricos que temos hoje. Certo, então vamos desempacotar isso tudo. Para entender como a medicina evoluiu para essa precisão, a gente precisa primeiro entender o mapa da água no nosso corpo, né? Onde exatamente está a água na gente? Bom, a distribuição dos fluidos é fascinante. A água corporal total, a ACT, representa mais ou menos 60% do peso de um adulto, mas ela não está solta por aí. Ela está dividida em compartimentos. Isso. 40% desse total está escondido dentro das nossas células, o que a gente chama de líquido intracelular. E os outros 20%? Ficam no extracelular. Só que esses 20% são divididos de novo. 15% ficam no interstício, que é aquele espaço entre as células, e apenas uns 5% ficam no plasma, dentro dos vasos sanguíneos. Olha, lendo isso nas fontes, eu pensei numa analogia que acho que vai ajudar o pessoal a visualizar melhor. Eu gosto de pensar no corpo humano como se fosse uma boate de luxo. Uma boate, gostei. Como funcionaria? Tipo assim, a pista de dança lotada, onde toda a ação celular acontece, é o espaço intracelular. Aí, a fila gigante do lado de fora da boate, cheia de gente esperando para entrar, é o espaço intersticial. Uhum. E tem aquele corredor VIP, sabe? Aquele por onde os garçons passam rápido entregando as bebidas, o oxigênio e os nutrientes. Esse corredor VIP é o espaço intravascular. É uma imagem visual perfeita. E o grande desafio da reposição volêmica é manter as bebidas circulando no corredor VIP. Exato. Mas, segundo as fontes, tem uns seguranças nessa boate que ajudam a manter a água lá dentro, né? Sim, que são as proteínas, principalmente a albumina. Elas são moléculas muito grandes. Como elas não conseguem passar fácil pelas paredes dos vasos, elas puxam a água de volta para o corredor VIP, tipo por osmose. É o que chamamos de pressão oncótica. Entendi. E o que acontece na hipovolemia? Quer dizer, quando o paciente sangra, ou quando a anestesia causa aquela vasodilatação enorme, os fluidos fogem para o tal do terceiro espaço. Isso mesmo. As perdas de até 10% do volume ali no corredor VIP, o corpo até tolera bem, mantendo a estabilidade. Mas passou disso, o débito cardíaco cai vertiginosamente. O coração não tem mais o que bombear. Exato. A oferta de oxigênio despenca e o paciente entra em sofrimento tecidual celular. Mas aí me surgiu uma dúvida prática gigante lendo os textos. Se o paciente está lá anestesiado, sedado, cortado na mesa de cirurgia, ele não vai reclamar de sede. A pele dele está coberta. Como a equipe cirúrgica percebe que faltou água? Não dá para só olhar se a pele tá seca, né? Não dá mesmo. E esse é o grande perigo.
Os sinais físicos tradicionais, tipo turgor cutâneo ou a boca seca, ficam totalmente mascarados pela anestesia geral. Então a equipe está voando às cegas. Se dependesse só do olhar, sim. É por isso que os anestesiologistas precisam de métodos de monitoramento muito mais sofisticados. Porque no passado, a gente usava umas fórmulas matemáticas bem rígidas para tentar adivinhar isso. Ah, as fontes falam disso. A famosa regra 4-2-1 para a reposição de jejum. Isso. O que é fascinante aqui é ver como a medicina abandonou isso. Essa regra somava as horas de jejum, as perdas insensíveis e tentava repor tudo com uma matemática fixa. E por que pararam? Porque dava muito errado. A fórmula superestimava as necessidades. A gente acabava dando líquido demais e causando sobrecarga hídrica nos pacientes. E líquido demais edemacia o intestino, incha os pulmões, é um desastre para a recuperação. Então a abordagem estática falhou. E até aquela pressão venosa central não era tão precisa, né? As diretrizes dizem que valores abaixo de 5 milímetros de mercúrio até podem indicar hipovolemia, mas falham miseravelmente em prever se dar mais líquido vai realmente ajudar. Exatamente. Saber que a pressão venosa está baixa não te diz se o coração do paciente aguenta receber mais volume naquele momento específico. Certo. Então, como é feito hoje? Como a gente monitora sem afogar o paciente? Hoje, o padrão ouro é a terapia guiada por metas, ou o famoso GDT do inglês. O foco mudou totalmente. A gente não pensa mais em só dar volume, a gente pensa em manter a perfusão dos órgãos. Mas como se mede isso na prática? Usando variáveis dinâmicas. Por exemplo, a variação da pressão de pulso, o PPV, e a variação do volume sistólico. Funciona assim, a gente observa como a pressão do paciente varia conforme ele respira no ventilador mecânico. Ah, entendi. Quando o ventilador empurra o ar, ele espreme os vasos no tórax. Isso. E se o tanque de sangue estiver meio vazio, essa espremida faz a pressão arterial cair um pouquinho a cada respiração. O monitor lê essa variação e avisa a equipe. Genial. É uma forma de perguntar para o próprio corpo se ele precisa de fluidos. E tem também aquele teste de elevação passiva das pernas, né? Sim, é super prático. Você levanta as pernas do paciente, o que joga uns 300 ml de sangue de volta para o coração. Se o débito cardíaco melhorar na hora, bingo! O paciente precisa de volume. E sem o risco de encharcar, porque depois é só abaixar as pernas. Exatamente. E junto com isso tudo, as fontes trazem sinais laboratoriais de alerta, tipo a saturação venosa central caindo para menos de 75%, ou o lactato subindo para mais de 2,5%, que é o corpo gritando que as células estão sem oxigênio e estão gerando ácido. É o alarme vermelho bioquímico, com certeza. Ok, então digamos que os monitores começam a apitar, a pressão variou, o lactato subiu e a gente sabe que o paciente precisa de volume urgente. O que exatamente a gente pendura ali no suporte para colocar na veia dele? É aí que a discussão fica quente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as fontes jogam uma bomba sobre o tal do soro fisiológico 0,9%. Eu vou ser bem sincero, eu sempre achei que se chama fisiológico porque ele é a cópia perfeita do nosso sangue. Tô errado? Tá bem errado, na verdade. Esse é um dos maiores mitos que a gente tem na prática clínica. Ele não tem nada de fisiológico. Como assim? Olha para a composição dele. Ele tem 154 miliequivalentes por litro de sódio e a mesma quantidade exata de cloro. 154. E o normal do nosso sangue é quanto? No nosso plasma, o cloro fica lá perto do 100. Então, quando você dá litros de soro fisiológico numa cirurgia, você está dando uma carga massiva de cloreto para o corpo. E isso leva a uma complicação terrível chamada acidose metabólica hiperclorêmica. Peraí, dar sal e água deixa o sangue ácido. Como isso funciona? As fontes citam uma tal de teoria de Stewart, que tem a ver com o equilíbrio ácido-base. Você consegue destrinchar isso pra gente? Claro. A teoria físico-química de Stewart mudou como a gente entende o pH. Ele provou que o pH do corpo é muito ditado pela diferença de íons fortes, que a gente chama de CID. CID, tá. E o que são os íons fortes? Pensa no sódio, que é positivo, e no cloro, que é negativo. No sangue normal, a diferença entre o sódio e o cloro dá mais ou menos 40,
E o corpo precisa que essa diferença seja positiva para manter o pH ali no 7,4, bem confortável. E o soro fisiológico estraga essa diferença? Totalmente. Como ele tem 154 de sódio e 154 de cloro, a diferença matemática entre eles é zero. O CID do soro é zero. Caramba! E aí? Aí que, quando você joga isso no sangue, a diferença de íons do paciente despenca. Para compensar e manter a neutralidade elétrica, as moléculas de água do próprio corpo se quebram, se dissociam, elas soltam os íons H+, que são de hidrogênio, e muito hidrogênio solto significa o quê? Sangue ácido. Exato. Altamente acidificante. Nossa, é física e química puras rolando ali na veia. Então as diretrizes sugerem as alternativas balanceadas, né? Os tais cristalóides balanceados. Isso. A gente usa muito o Ringer lactato e o Plasma Light hoje em dia. O Ringer lactato tem bem menos cloro e eles adicionam lactato na receita. Pelo que eu li, quando o lactato passa pelo fígado, ele vira bicarbonato e ajuda a manter o pH no lugar. É perfeito, muito mais seguro para grandes volumes. E o Plasma Light é ainda mais próximo do ideal, com um CID de 50, que chega até ser um pouco alcalinizante, ajudando a combater a acidez da própria cirurgia. Mas, claro, nem tudo é perfeito porque as fontes também mostram limitações. O Ringer lactato, por exemplo, é levemente hipotônico, né? Sim, ele tem mais água livre. Então, imagina um paciente com um traumatismo craniano, que já está com o cérebro inchado, edemaciado. A água do Ringer lactato vai vazar para o cérebro e piorar a pressão intracraniana. Exatamente. Nesse cenário super específico da neurocirurgia, o soro fisiológico 0,9 ainda é mais seguro. Tudo tem sua indicação. Incrível como o manejo muda dependendo do órgão machucado. Agora, deixa eu puxar a discussão para um outro lado. A gente sabe que esses cristalóides todos, soro, Ringer, eles são basicamente água e sais. E eles vazam rápido do nosso corredor VIP lá da boate para a fila do lado de fora. Muito rápido. Então, por que não usar aquelas moléculas gigantes, as proteínas, que puxam a água de volta? Os chamados colóides. Se eles ficam mais tempo no vaso mantendo a pressão, por que não usar só eles? A polêmica dos colóides. A lógica teórica deles é impecável, realmente. Eles são como expansores pesados. A albumina humana, por exemplo, é excelente. Mas Mas ela é caríssima, porque vem de doadores humanos. E o mais chocante é que a maioria dos grandes estudos randomizados não conseguiu provar que usar albumina reduz a mortalidade em comparação aos cristalóides na maioria dos pacientes. E aí a indústria tentou criar os colóides sintéticos para baratear. As gelatinas e o famoso hidroxietilamida, o HES. Pois é. Só que as gelatinas trazem um risco grande de anafilaxia, reações alérgicas severas, e o HES, bom, ele é o grande vilão atual das UTIs. As diretrizes batem muito forte nele. Por que ele virou vilão? Porque descobriram que ele causa toxicidade direta. Ele fica preso no corpo e causa lesão renal aguda severa. E pior, ele prejudica muito a coagulação. O paciente já está sangrando e o HES destrói as plaquetas e os fatores de coagulação dele. Nossa, então você tenta salvar a pressão e acaba destruindo os rins e fazendo a pessoa sangrar mais. Isso. O uso dele hoje é extremamente restrito. E se a gente conectar tudo isso ao panorama geral que o material traz, a gente entende por que as condutas mudaram. Dar volume demais à reposição liberal é tão perigosa quanto a restritiva, quando a gente dá de menos. O excesso causa edema nos tecidos, edema pulmonar, lesão renal e destrói os protocolos ERAS, que são aqueles para a recuperação acelerada pós-cirúrgica. O paciente incha tanto que o intestino para de funcionar. É o pesadelo do pós-operatório. Bom, a gente falou de dar água com sal e de dar macromoléculas. Mas e quando a perda é sangue puro? Tipo num choque hemorrágico grave ou num trauma com hipotensão? A gente precisa de hemoderivados, certo? Com certeza. O cristalóide não carrega oxigênio. Sem as hemácias, o tecido asfixia. Mas tem um paradigma novo aí que as fontes destacam. Antes, a pessoa sangrava, a equipe logo botava uma bolsa de sangue nela. Agora, a ordem é o paradigma restritivo. Eles seguram a transfusão até o limite, tipo só transfundir se a hemoglobina cair para menos de 6 a 8 gramas por decilitro.
Por que segurar? Porque descobriram que dar muito sangue, a prática liberal, não melhora os desfechos e traz riscos absurdos. Riscos tipo o quê? Imunomodulação e inflamação. Uma bolsa de concentrado de hemácias, que aliás aumenta a hemoglobina em mais ou menos 1 grama por decilitro, não é só um líquido vermelho. Tem células de outra pessoa, anticorpos, antígenos. É quase um transplante de órgão, né? Literalmente um transplante de tecido líquido. E tem riscos ocultos gravíssimos que não são doenças infecciosas. O maior medo hoje são as complicações não infecciosas. Tipo as reações hemolíticas por sangue incompatível. Sim, essa é a incompatibilidade ABO, que é catastrófica. Mas tem uma síndrome mais traiçoeira chamada TRALI, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Eu li sobre isso e achei assustador como o pulmão é destruído. A TRLI é desencadeada porque o plasma do doador pode ter anticorpos anti-HLA. Tá, e o que eles fazem? Eles entram na circulação do paciente e atacam as células de defesa dele mesmo, os neutrófilos, que geralmente estão paradinhos nos vasos finos dos pulmões. Isso cria uma inflamação aguda severa ali dentro, o pulmão enche de líquido inflamatório e o paciente entra em insuficiência respiratória grave em poucas horas. É uma guerra imunológica dentro dos alvéolos. Para evitar isso, o material sugere usar muito a farmacologia hemostática no centro cirúrgico. Exato, como aliada primária. Tipo dar ácido tranexâmico para estabilizar os coágulos que o corpo já fez, ou injetar complexo protrombínico e crioprecipitado para repor o fibrinogênio sem precisar dar litros e litros de plasma fresco congelado e evitar a trale. É o que chamamos de ressuscitação hemostática. Você foca em consertar a coagulação e estancar o sangramento farmacologicamente, em vez de só repor cegamente o sangue que está vazando. Muito mais inteligente. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? A gente viu que a reposição volêmica passou de uma receita de bolo antiquada baseada em contas de papel de pão para se tornar uma terapia de alta precisão. E uma terapia perigosa. Exato. Os cristalóides balanceados estão dominando, o soro fisiológico está sendo cada vez mais questionado pela acidez, os coloides sintéticos viraram alvo de escrutínio pesado por causa dos rins e a monitorização dinâmica, testando o coração antes de dar o líquido, é o único caminho seguro. E o motivo para quem está nos ouvindo se importar com tudo isso, seja um estudante, um residente ou até mesmo um paciente que vai passar por uma cirurgia, é entender que cada gota de soro transparente pendurada ali do lado da cama é, na verdade, uma prescrição médica pesadíssima. Que mexe com todo o sistema, né? Sim, ela altera o pH do seu sangue, modifica a fisiologia das suas células, influencia o estresse de todos os seus órgãos. Não existe fluido inóculo. Não existe mesmo. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Lendo essas fontes e vendo a dor de cabeça que é a trale, as incompatibilidades e a escassez nos estoques de sangue, eu fiquei pensando no futuro. Quão perto a gente está de substituir os bancos de sangue convencionais por carreadores artificiais de oxigênio criados em laboratório? Olha, a biotecnologia está correndo atrás disso. Imagina só. Hemácias sintéticas, sem antígenos, sem risco de trale, só a capacidade limpa de carregar o oxigênio para os tecidos. Será que em algumas décadas a gente vai olhar para os nossos estoques de doadores humanos com o mesmo choque que a gente olha hoje para a transfusão de sangue de ovelha do Arthur Koga lá em 1667? É uma possibilidade fascinante. Fica essa semente para o pessoal pensar. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais essa análise. A gente se vê na próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.